Ora, aqui estamos de volta depois de uma certa ausência que realmente as várias atividades em que me vi envolvido nos últimos tempos me impediram de gravar aqui vídeos no Lembra-te Angola. Nós estávamos a abordar, antes da live que fizemos, e acabemos de voltar, quer dizer, à Angola contemporânea, mas nós estávamos a abordar o discurso colonial da literatura de Henrique Calvão, no final da década de 1920, início da década de 1930. Vamos lá voltar, mas achei que era nesta, neste cerca de 3 anos e meio do Lembra-te Angola, nós temos que voltar atrás, a episódios que fizemos ainda no nosso primeiro ano, ainda no ano de 2021. Alguns estão esquecidos. Não vamos voltar a esses episódios, evidentemente, vamos convidar-vos, alertá-los a rever-vos. Mencionarei alguns hoje, mas eu hoje vou dedicar um pouco, como aliás não há muito tempo, numa aula que dei no curso de Livre História de Angola, a um facto do ano de 1850, que é o decreto Eusébio Queiroz. Não sei se quem sabe o que é o decreto Eusébio Queiroz. E que em 1850 vai marcar uma viragem, é uma data que vai marcar uma viragem no século XIX, no colonialismo português em Angola. Digo português, que já não era brasileiro, o Brasil já estava independente desde 1822. Vai haver uma outra data do século XIX que também marca uma viragem, que é 1875. Um episódio fica no ar, o que é que será que aconteceu em 1875? Já tratámos aqui do decreto de Sá da Bandeira, convido-vos a ver o episódio, já há 3 anos, já quase 3 anos que tem o episódio do decreto de Sá da Bandeira. Também falámos aqui do tráfico de escravos que se manteve em Angola, entre Angola e Brasil, depois e não só do Brasil, também para outros portos sul-americanos, depois do decreto de Sá da Bandeira. Ora, em 1850 aparece um decreto brasileiro que é esse que vai transformar muita coisa, que é o decreto de Eusébio Queiroz. O que é que dizia o decreto? O decreto proibia o desembarque de navios negreiros em portos brasileiros. Não proibia a escravatura. Essa é nunca devemos confundir o tráfico de escravos, o transporte de escravos intercontinental com a instituição da escravatura, mas proibia o desembarque de escravos em portos brasileiros. Eusébio Queiroz era um angolano, Eusébio Queiroz Coutinho, era de uma família angolana, e ele ainda jovem, em 1821, ele e mais 2 outros angolanos ou angolenses, como se dizia naquele tempo, portanto naturais de Angola, tinham sido obrigados a vir para Portugal para tomar posse na Assembleia Constituinte Liberal. Mas 2 deles, quer Eusébio Queiroz, quer o capitão Amaral Gurgel, aparece aqui o nome dele escrito ao lado, saem de Lisboa, vão para o Brasil, consideram-se brasileiros, defendem inclusive que Angola deveria ser colónia brasileira, evidentemente que não foi, mas tornaram-se brasileiros. Em 1850, o jurista Eusébio Queiroz é senador brasileiro e é o autor deste decreto que proíbe o desembarque de escravos em portos brasileiros. Esse decreto vai ter, sim, em Angola grandes consequências. Porquê? Porque é a partir de então que as autoridades coloniais portuguesas de Luanda, mesmo sob a vigilância dos ingleses e até dos próprios brasileiros. No último episódio falámos do consulado britânico na cidade alta de Luanda, instalado em 1842, que presentemente é a residência do embaixador da Grã-Bretanha. Começam a travar o embarque de escravos, ou escravizados, como queiram dizer, nos portos de Luanda e de Benguela, que são realmente os principais. Aliás, em consequência do decreto Eusébio Queiroz, o Brasil cria um consulado em Luanda, um consulado à partida abolicionista, à partida que combate o tráfico de escravos. Já falámos aqui, em alguns episódios, do cônsul Saturnino. Eu remeto para o episódio em que falei nele. Mas isso não quer dizer que nessa década de 1850 e vindos de Angola e segundo os números dos estudos da época não tenham entrado ainda uma média de 60 mil escravos por ano embarcados em portos agora clandestinos. Alguns nas imediações de Luanda. Como também já aqui falámos, o lugar a 20 km a sul de Luanda, onde atualmente se encontra o Museu da Escravatura. Outros, que devemos falar melhor para o início do século XX,
nomeadamente também ainda chamada Benguela a Velha, a que viria a ser Porto Ambuim a partir de 1815. Mas é depois do decreto de Eusébio Queiroz, 1805, e o Marquês de Sá da Bandeira, que já tinha sido ministro de várias pastas, nomeadamente ministro do ultramar, como se dizia, ministro das Relações Exteriores, ele vai ser presidente do Conselho de Ministros na década de 1860. E aí ele agora tem espaço para começar a implementar em Angola aquilo que ele já ambiciava há bastante tempo, que era fazer, pelo menos já se ambiciava desde a independência do Brasil, era fazer de Angola não um lugar de embarque de mão de obra escravizada para o continente americano, mas sim um lugar de embarque de matérias-primas de matérias-primas a serem exploradas em solo angolano e serem enviadas para o mercado mundial. Como é que isto se vai processar? Bom, desde logo Sá da Bandeira vai dividir Angola já em distritos, que já designa Angola por uma província, e já há 5 distritos em Angola. Repara que não vão coincidir com as atuais províncias, só mais tarde. Temos o distrito de Luanda, de Benguela, de Moçambique e ainda o de Ambris e Golungo Alto. Relativamente ao Ambris, já aqui falámos do massacre do Ambris. Isto para quê? Para fazer crer aos ingleses, como dissemos, que Portugal condenava o tráfico de escravos. E aí falámos nisso, um episódio, convido-vos a rever, que ele tem 3 anos quase. Falámos aí de um massacre ao Soba do Ambris que embarcava escravos para o continente americano. Isto em 1855, com o governador Coelho do Amaral. O governador que antecede Coelho do Amaral, o governador António Sérgio de Sousa, vai conferir honras ao magnate, ao esclavagista cabindense Francisco Franco, que também já falámos dele aqui em vários episódios, mas eu destaco o do grande senhor de Cabinda, vai-lhe conferir a categoria principal representante comercial na região de Cabinda. Ora, isto para que possamos ao mesmo tempo salvaguardar, por um lado, a proibição do tráfico de escravos, mas ao mesmo tempo também o seu embarque, se não clandestino, pelo menos menos desconhecido, para o Brasil. Portanto, isto para vos dizer que quer Portugal e Brasil continuaram a manter uma economia ruralista, uma economia que leva tempo a desenvolver-se, que leva tempo a atingir a sua revolução industrial, como já tinha acontecido com a britânica e outras. Registrem-se ainda factos relativamente aos próprios Estados africanos que vão sendo dominados por Portugal. Já começam a emergir as revoltas ou as guerras que em Portugal são designadas e que vão durar até ao início do século XX, que são chamadas as guerras de pacificação do gentio, ou seja, os povos africanos começam a efetuar revoltas em vários pontos da então Angola. Estamos a ver aí uma Angola que não é ainda a Angola do século XX, é uma Angola colonial, mas ainda sem as fronteiras que viriam a estar completamente definidas só em 1927. Mas já temos vários pontos onde assistimos a várias revoltas, que hoje são consideradas revoltas quase nacionalistas angolanas. Acho um exagero. Houve uma delas que nós tratámos aqui, também também convido a que seja revisto esse vídeo, que são, ou aliás não é uma, são 3, são as 3 revoltas do Cassange, do Jaga Bumba. Ficou bem claro que o Jaga Bumba queria escoar a sua mercadoria escravizada através de várias rotas comerciais, mas que elas entretanto estavam bloqueadas pela administração portuguesa. Com isto nós já estamos com pouco espaço, ainda vou falar sobre isto no próximo episódio. Mas o que fica aqui no ar, até atendendo às discussões que neste momento estão a proliferar por vários fatores, quer em Portugal, quer no Brasil e consequentemente também em Angola, acerca do esclavagismo, da condenação ao tráfico de escravos. Fica aqui no ar uma coisa que eu já disse várias vezes, quer dizer, o colonialismo anda de mãos dadas com o abolicionismo. Parece-nos hoje uma contradição, mas anda. E muitos dos nativistas angolanos que defendem a sua autonomia já neste século XIX, muitos deles eram de famílias de uma burguesia angolana assumidamente esclavagista. Já falámos nisso e tornaremos a falar. Bom, mas na próxima semana ainda falaremos das consequências do decreto de Eusébio Queiroz de 1850. Estamos juntos. Até lá.